Oi, Nath. Vamos só ver se dá só uns segundinhos. Oi, Nath, E aí, maravilhosa. Tudo bem? tudo bem? Deixa eu, deixa eu enviar aqui para o pessoal a live, que a gente fez Tá. uma troca, né? Sim, Mas sim, pode ir falando o que tu quiseres, se quiser introduzir logo o tema. tá bom. Ai, gente, primeiro eu tô muito feliz, obrigada, Nath, por estar aqui no domingo. Eu sei que para você, né, na quarentena, dois filhos, né, marido, é puxado, é corrido, mas queria te agradecer muito, é um super prazer te receber aqui. Deixa eu Igualmente. só dar uma introduzida para quem está começando, tentar entrando agora. Eu fiz algumas lives aos domingos, essa é a última dessa série. Em maio eu vou começar outra, que era sobre gênero, política, dentro da pandemia. Eu queria interseccionalizar esses temas e trazer pessoas maravilhosas como a Nath para fazer esse debate, né, sobre vários aspectos. A gente conversou, no começo do mês, a gente conversou com a Mafua Emildara, do Instituto Avon, para a gente pensar mais com o recorte racial, mulheres negras, violência doméstica, dentro do isolamento, políticas públicas. A gente conversou com a Irina César também, que é gerente de políticas públicas de uma grande empresa no setor privado, para a gente pensar um pouco dessa parceria público-privado. Na semana passada eu ia conversar com a Mariana Janeiro, que ela ia fazer mais essa parte, né, política partidária e tal, porque ela é secretária do PT e tudo mais. Mas aí ela teve um problema e eu não consegui remarcar com ela. E essa semana, com a Natasha maravilhosa, e aí eu vou me apresentar e depois você se apresenta, tá, Nath? Tá. Bom, meu nome é Mariana Luz, eu sou psicóloga, faço palestras e dou consultoria, principalmente na temática de saúde mental e questões de gênero. Espera que eu vou subir um pouquinho, que eu acho que eu tô meio cortada aqui. Aí, acho que tá melhor agora. Não achei o E aí eu pente. chamo. Lavei meu cabelo e vai ficar assim, ó, Ah, tá? mas não precisa disso. Aqui a gente não precisa de pente, É. maquiagem, porque nós somos Só tô maravilhosas, a gente não falando. precisa de nada disso. Só é É. uma nota. E aí eu vou pedir para você se apresentar, Natasha, para você se apresentar para todo mundo, que acho que é melhor você fazer essa apresentação e aí a gente já começa aqui com as nossas pautas. Tá. Ai, sou muito ruim de me apresentar. Bom, É meu nome é mesmo? Natasha. Muito, acreditas? Tenho que fazer esse curso. Tenho que contratar essa coach. É, meu nome é Natasha, né? Como a gente está falando aqui o tempo inteiro. Eu tenho um Instagram, que é esse que eu tô, que é o Política para Mulheres, que logo que ele começou, a intenção dele era falar um pouco a partir de uma perspectiva acadêmica, teórica e tudo mais, sobre mulheres na política, sobre política e feminismo. Só que ele foi tomando um outro rumo, né? Ele acabou virando um projeto muito maior e um projeto muito mais físico do que online, digamos assim. E é basicamente para discutir política numa perspectiva teórica do feminismo e numa perspectiva de gênero, né, no tocante às políticas públicas. Eu sou advogada, presido a Comissão da Mulher Advogada da OAB Pará e sou mãe de 2 meninos. E eu acho que é isso, basicamente. E é maravilhosa, gente, vocês vão ver. No final da live, depois eu vou compartilhar também, Nath, com sua autorização, obviamente. Eu pretendo compartilhar no YouTube, porque eu arrumei um aplicativo que baixa lives. Eu estou muito feliz, deixa eu compartilhar Nossa, é isso com você. maravilhoso. Exato, e agora eu baixo as minhas lives, baixo a live na sua própria página ou na página dos outros, que às vezes a gente faz live na página dos outros para não perder, né? Porque é 1 hora de conteúdo, né? E a gente, vários conteúdos. Nossa, eu perdi Então aí vários. e aí agora eu baixo, depois eu até te mando no WhatsApp. Eu baixo e compartilho depois no YouTube. Eu tô compartilhando aos poucos, porque eu já fiz algumas, então eu baixo e depois compartilho.
Daí, e aí fica lá eternizado que a gente vai falar. Ótimo. Nath, E eu queria pedir só um minuto, assim, para. Gente, a claro. professora Alice veio aqui, tá aqui na live, que honra, Nossa, que honra! Nossa, tô assim. Fiquei até. Tô até me tremendo agora. É, Mas eu queria pedir para vocês que estão online aqui apertarem nessa setinha e encaminharem a live para as pessoas que vocês acham que precisam assistir. A gente vai falar hoje sobre pandemia, Gênero e política. gênero e Eu política. tinha, eu tinha que saber colocar aqui, né, o tema, mas eu não sei fazer Olha isso. só, tu vais fazer o seguinte, tu vais escrever ele, e aí, quando tiver a frase aí nos comentários, tu É. coloca, tu clica em cima da frase e vai aparecer a opção de fixar. Ah, ótimo. Gênero, política e pandemia. Nath maravilhosa, me ajudando. Vamos ver aqui. É que ele só aparece a opção de publicar. Olha, eu tive que deixar meus filhos da porta para o lado de fora, mas eu já tô vendo que eles É. estão gritando e chorando, então qualquer Oh, coisa, meu Deus. Por vocês favor, se você entendam. quiser, se você precisar sair, se precisar trazê-los, também não tem problema. Não, A só, gente só, super entende. só uma Eu escrevi no observação. comentário, mas não me apareceu essa opção. Ele aparece só a opção de publicar. Se tu clicares em Eu vou cima, não publicar. aparece? E aí vou ver se. Sim, É, publica. Aí agora publiquei. tu vais, Agora tu vais apertar em cima dessa frase e aí vai aparecer do lado a opção de fixar. tá. Peraí, eu vou tentar aqui. Se eu não conseguir, a gente começa. E aí a gente vai relembrando o tema toda hora, porque eu não quero perder aqui esses minutos preciosos. Tá? Mas, gente. Ah, você fez. Só que você Não, eu não não consigo, coisou, é só né? tu. É só eu que consigo, Aperta em meu cima do Deus. comentário. Aperta em cima do comentário. Ah, pronto. Lindo. Vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. E aí a gente vai começar. A gente já fez as apresentações. Quem está chegando agora, eu sou Mariluz, psicóloga, a Nath é advogada e maravilhosa. E a primeira coisa, Nath, que você começou a falar, mas eu queria que a gente comentasse um pouco mais, é justamente sobre essa sua página, o Política para as Mulheres. Eu queria saber hoje qual que são esses trabalhos que vocês fazem, que eu acho que é bem legal a gente contextualizar, e depois a gente entra na temática propriamente dita. Quer dizer, a gente já vai estar na temática, Tá. né? Porque é gênero e política também, né? É, é. Oi, voltou? Voltou. Você tá me ouvindo? Não? Peraí. Ah. Gente, se vocês estiverem me ouvindo, vocês me falam. Peraí. E aí, Nath? Deixa eu Tô ver. ouvindo. Oh, ótimo. Eu tirei do fone, então vamos deixar sem fone. É porque esse horário é um horário meio complicado de lives. Às vezes fica dando. Tem muita live, eu acho. E aí ele dá umas interferências, mas vamos tentando. Tá? Tá me ouvindo, né? Oi? Tô te ouvindo agora. Você tá me Tá. ouvindo? Tá, eu tô. Tá todo mundo me ouvindo?
Vamos insistir, gente. Peraí que eu vou ver. Oi, Nath. Oi. Eu desativei os comentários para ver se flui melhor. Oi, me ouvindo? Vou tentar ir. Pera. Não, acho que agora foi. É que eu desativei os comentários para ver se flui melhor. Porque às vezes me disseram que os comentários, às vezes, muitos coraçõezinhos do lado e os comentários deixa mais pesado. Então eu vou tentar deixar desativado, depois a gente ativa, né, para interagir com as pessoas, tá bom? Tá. Vamos tentar. Você estava falando do Política sobre para o Mulheres, trabalho né? em política para as mulheres. Então, ele é assim, quando eu entrei no mestrado de Ciência Política da UFPA, eu fiquei meio perdida, né? Como a gente sempre entra no mestrado meio perdido, meio procurando um objeto de pesquisa e tal, tudo mais. E aí eu comecei a adentrar na linha de gênero e política, que curiosamente não foi pela minha área do direito e nem pela ciência política, foi pela comunicação. Né? Então, era uma aluna da comunicação e tal, que fazia umas análises sobre gênero e política na comunicação. E aí eu interessar e fui pesquisando. Eu nunca tive Facebook. E aí, quando eu fui da rede de pesquisa feminismos e política, eu via que todo mundo meio que se comunicava por lá, e a gente aqui do Norte já tem uma dificuldade de estar nessa pauta, né, de estar central nessa pauta de produção acadêmica do Sul-Sudeste, né, e isso é uma... Bom, é como tudo, né, a gente aqui Norte, Nordeste é meio periférico nesse sentido. Então, eu pensei assim, bom, eu nunca tive Facebook, não vou ter, não pretendo ter. A única página que eu sei mexer é o Instagram, então eu vou criar um Instagram para conversar com outras pessoas que também estudam essa linha de pesquisa. Então, quando ele começou com esse intuito. Então, eu resenhava alguns livros, alguns artigos, textos e tal, e fazia uns comentários aqui, dava uma ideia para todo mundo que não era só da ciência política, mas que estava estudando o gênero de alguma forma. Ele começa assim. Tá. Quando ele começou, eu comecei a ser demandada para estar em escolas públicas. Então, ele começa a sair do papel nas escolas públicas. Quando eu começo a ir falando um pouquinho mais sobre o que era o feminismo, sobre o que é política, sobre o que é uma política pública, né? Sobre o que é violência contra a mulher, nessa perspectiva de violência, de política e tudo mais. E aí, logo em seguida, eu fui começar a estudar, fui começando a me especializar um pouquinho mais, fui fazendo algumas consultorias aí dentro da minha área mesmo. E hoje em dia, eu faço a consultoria, né? Eu faço advocacy de gênero nas duas casas legislativas aqui do Estado, tanto na Câmara quanto na Alepa. Né? E aí, depois também acabei assumindo lá a Comissão da Mulher Advogada e aí a gente faz palestras em escolas, órgãos públicos, empresas, bom, diversas atuações, falando nesse sentido mesmo, de política e feminismo, né? Ótimo, ótimo. E por que, Nath, que acho que é importante para a gente começar a falar mais ainda de gênero, né? Por que política para mulheres e não para os homens, né? Porque a gente sempre escuta esse tipo de comentário, né? Ah, mas devia de ter lei João da Penha também, né? Por que tem só lei Maria da Penha? Os homens também morrem, a gente sabe, né? Números de homicídios são altíssimos, né? Então eu queria que você desse uma contextualizada por que a importância
da gente pautar, e às vezes as pessoas esquecem que quando a gente fala de gênero, a gente está falando dos dois. Homem também é gênero, né? Que às vezes a gente age como se só mulher fosse gênero, né? E homem não. Então eu queria saber por que você quis o política para mulheres, né? E não política para homens ou política para todos. Bom, é curiosa essa pergunta, porque todo mundo fala assim, às vezes eu publico alguma coisa aqui, e alguém vem e fala assim, ai, mas se você olha pela perspectiva das mulheres, eu falei, o nome do Instagram é mulheres, não me interessa fazer outra análise. Quando a gente tem um objeto de pesquisa, quanto mais a gente afunila, a ideia é que é totalmente afunilado, né, na pesquisa. Então ele já entra nessa perspectiva. Só que política para Nath, mulheres é muito é que amplo, tava. né? Não é política Desculpa, é que tava para cortando. E aí mulheres, você para tava mais mulheres. Então, ele já muda. é só muito amplo. E Deixa eu existe ver. uma visão errônea de achar que a política para mulheres ela foi. Opa. Mas tá normal? Deixa eu ver. Voltou? Fala para eu ver. Nós estamos tentando, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e aí, peraí que acho que a Nath saiu. A Nath saiu e acho que ela vai tentar entrar de novo. Tenham paciência, porque tem muita gente em casa, muita gente fazendo live e aí ela vai ficar meio lenta, mas uma hora ela vai, tá bom? Fiquem aí. Se a gente precisar sair qualquer coisa, a gente sai e volta de novo. Deixa eu ver que a Nath saiu. Vou pôr a Nath aqui de novo. A Nath tá falhando. Tá falhando. Vamos ver. Oi, Nath. A Voltou? minha internet é muito ruim, gente. É, tá. Vamos lá. Ixi, Nath, tá muda. Você tá muda. Não estamos te ouvindo. A internet Tá? é ruim. Você está muda. Não estamos te ouvindo. Peraí. Vou falar para ela. Vou falar para ela tentar no 4G. Calma aí. Que é a internet dela. Peraí. Deixa eu falar para ela tentar no 4G. Peraí que Nath tá entrando de novo. Eu tô no Nath, 4G já, eu tô no 4G, acabei de já entrar no tá? 4G. Ah, entrou agora? Vamos ver se rola no 4G. Calma aí. Deixa eu ver. Foi? Tá me ouvindo? Normal? Não tá travando? Nath. Estamos tentando, gente. Tenham paciência. Estamos tentando. A Nath caiu. A gente está tentando conectá-la, mas a internet dela tá ruim. Deixa eu ver aqui.
Aí vamos tentar mais uma vez. Bora. Oi. Vamos ver, vamos tentar. Vai. Bom, então a ideia da política para mulheres ela é justamente pensar uma política a partir dessa diferença, né? Tem um livro que eu sempre indico para quem não tem muita noção de por onde começar essa ideia de desigualdade, diferença, que às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa e não é, que é um livro que é diferentes, mas não desiguais, alguma coisa assim, tem aqui no feed. E é um livro que fala exatamente sobre essa noção que a gente precisa ter de política para mulheres, né? E que tem tudo a ver com o tema que a gente vai abordar hoje, que tu me pediste logo agora há pouco. Vamos falar sobre a diferença entre esse tipo de liderança. Essa questão da diferença e da desigualdade, ela tem tudo a ver. Nós somos sim diferentes, né? Só que essa diferença, ela não precisa gerar uma desigualdade, nem social, nem política, nem econômica. E esse é o ponto. Então, quando você fala em uma política para mulheres, você está falando de uma política que precisa reconhecer que existe essa desigualdade social, que existe sim uma hierarquia e uma subalternização entre essas experiências e que elas vão afetar a nossa vida econômica, a nossa vida política, a nossa vida principalmente dentro de casa. Então, quando a gente está falando, por exemplo, que a pandemia ela vulnerabiliza mais as mulheres, a gente está falando exatamente dessas desigualdades que vão nos afetar agora diante dessa situação, né? Então, as pessoas têm falado muito sobre a questão do isolamento social e fazendo essa relação entre isolamento social e violência doméstica. As mulheres vítimas de violência doméstica, elas sempre sofreram com isolamento, né? Sempre houve um isolamento por parte delas de todas as instituições. E agora isso se intensifica. Então, para a gente começar a entender essa questão de política para mulheres, é justamente de você olhar a partir de uma perspectiva que reconheça que existe sim, uma desigualdade social que vai refletir em todos os outros campos. Então, isso é uma política para mulheres, é você começar a pensar nas políticas a partir dessas diferenças, seja da experiência social e da socialização e tudo mais. Eu gosto de pensar, Nath, falando um pouco, comentando um pouco o que você trouxe, que o que nos faz seres humanos é o fato de sermos diferentes, né? Eu não sou, mesmo aqui, tenho minha irmã, minha mãe, outras pessoas, outras mulheres, eu e você que somos duas mulheres, mesmo assim, nós não somos iguais, né? Cada mulher, se a gente juntar numa sala 30 mulheres, a gente vai olhar idades diferentes, regiões diferentes, histórias diferentes, valores diferentes, uma série de diferenças. Quando a gente coloca, então, dois gêneros, pensando nessa perspectiva homem e mulher, entre outras interseccionalidades, né, sejam trans, não binários, e aí a gente tem várias, né, interseccionalidades nisso, mas pensando aí na questão do sexo homem e mulher, essa questão biológica, nós somos muito diferentes. Quando a gente pensa numa política para mulheres, isso não quer dizer que ela não está sendo pensada nos homens também. Como você trouxe, você despertou isso a partir de uma pesquisa, e obviamente você precisava afunilar isso e olhar de forma mais focal. Mas também quando a gente pensa, por exemplo, a própria lei Maria da Penha, você é advogado, vai poder falar melhor ainda do que eu sobre isso, mas a própria lei Maria da Penha, ela tem diversas perspectivas e ela trouxe muito avanço no campo jurídico, inclusive, porque ela também olha para o autor de violência, no caso, para o agressor, para quem comete a agressão, numa perspectiva também de responsabilização, não somente na punição, né, Nath? Mas numa perspectiva de responsabilização, de você olhar também para esse autor de violência e verificar o que mais pode ser feito além de cadeia, né? Eu acho que é um avanço muito grande, né? A lei Maria da Penha, bom, é uma lei reconhecida, premiada, né? Enfim. E aí ela trouxe muitas questões. Aí a gente está com esse problema gravíssimo dentro do isolamento. É o primeiro ponto, assim, que eu acho que a gente precisa entrar, pensando em pandemia, política e gênero, é sobre os números. Eu não sei se você viu, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele emitiu uma nota técnica avaliando os números por estado da violência, como estão durante esse mês, o mês passado, um pouco, acho que uma parte de abril também já. E, assim, os números são assustadores, né? 50% a mais em São Paulo, no Rio de Janeiro também. Assim, números assustadores. Eu não tenho aqui o número de cabeça de todos os estados, né? Nem teria como, né? Enfim,
o Brasil é gigante, mas cresceu em muitos estados e a gente tem um dado muito preocupante, que é a diminuição de chamadas de boletins de ocorrência, porque nem todos os estados liberaram boletim online, né? Até eu sabia que o Pará não tinha liberado, não sei se mudou. O estado do Pará não liberou ainda, e a Segup, ela publicou uma nota falando da diminuição. E aí eu fiquei, nossa, não, a gente precisa pontuar que isso é uma subnotificação, não é nada de diminuição, né? Porque você utilizar isso como uma diminuição é de um oportunismo político muito complicado. Sim, com certeza. Mas assim, e a tua pergunta no início é por que política para mulheres e não política para os homens? Na verdade, a política ela sempre foi pensada a partir dessa perspectiva. Então, quando a gente está falando na política para a mulher, é porque a gente está tentando incluir essa perspectiva que, historicamente, ela foi retirada. Né? Então, quando a gente pensa no âmbito do ordenamento jurídico, quando a gente pensa no âmbito da própria formação estatal, da própria formação do Estado, a gente está falando exatamente de onde que essas normatizações, essas regulamentações, elas foram forjadas. E elas são forjadas nesse contexto de participação exclusivamente, praticamente, masculina. Né? Então, a política, ela sempre esteve presente, ela sempre foi pensada a partir dessa perspectiva. Né? Então, se a gente for pensar a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, por quê? Por que não é a Declaração Universal dos Direitos da Humanidade? Sim. Né? Porque a gente entendeu que homem é a universalização desses direitos, é a própria universalização, né? Essa experiência, ela é em si universal. E assim, a Lei Maria da Penha, ela trouxe para o ordenamento jurídico a partir de uma punição do Brasil, né? Essa perspectiva para começar a pensar. Então, ela não é só uma legislação, ela é uma política pública super importante para se começar a pensar. A Constituição Federal, mesmo com o lobby com o lobby do batom, com um lobby forte de mulheres ainda naquele momento da Constituinte, ela trazia num dos seus artigos a violência familiar. Ela não falava da violência contra a mulher, né? E olha só quanto tempo que essa violência contra a mulher, essa violência doméstica, ela demorou para ser regulamentada. E só foi a partir de uma punição. Então, os direitos, a política, ela sempre foi pensada nessa perspectiva do homem, nessa perspectiva de um privilégio masculino. Sim. Nath, eu queria que você aproveitasse também que a gente já entrou nesse viés de falar dos poderes, né, legislativo, executivo, judiciário. Queria aproveitar também teu conhecimento na área de gênero para a gente falar um pouco sobre isso, que é muito preocupante para mim. Bom, nas eleições de 2018, e foi assim que a gente se conheceu, né, inclusive, né, por causa do workshop do Instituto Avon, e aí eu estava fazendo uma campanha, né, pedindo mais voto para as mulheres, porque eu fui num evento da RAPS, que é um movimento, né, de sustentabilidade política, enfim. E eu tinha visto que o Brasil, assim, eu não lembro, vou lembrar o número exato, mas sei lá, de 190 países que acho que são 183 países, aí, né? talvez 150. O Brasil estava, sei lá, em 161, é um negócio surreal. Talvez você tenha o número exato. Eu até tinha né? anotado Nos cargos, nos cargos para mulheres, né? Tanto o legislativo quanto o executivo, o judiciário também. E aí eu queria falar um pouco dos três poderes. Qual que é a implicação da gente ter poucas mulheres? Porque o que eu vejo é o seguinte, né? A gente vai entrar um pouco daqui a pouco no âmbito das políticas públicas. Como a gente já falou, a Lei Maria da Penha é uma política pública, mas entre outras a gente vai falar um pouco também sobre isso. E aí eu queria que a gente desse assim, um panorama, por que é tão grave essa questão de nós termos na política somente um tipo de... Porque não é só que só temos homens. A gente só tem homens brancos, na sua maioria ricos, héteros. E assim, se dizem héteros, né? Enfim. Então a gente tem características muito específicas, né? E o que a gente acaba perdendo em relação a isso? Porque o Brasil é muito diverso. E como é que esses marcadores vão dar conta de montar políticas que alcancem todos e todas? Tá.
Bom, na verdade, é uma utopia da democracia representativa que essas políticas elas vão alcançar todo mundo, né? Não vão. Então, o que eu sempre tenho dito é que quando a gente está pensando na política, a gente precisa sempre pensar da parte mais vulnerável. Babies. Quer trazer eles? Se quiser. Vai ficar uma loucura isso, eu não vou conseguir nem concentrar. Eu já sou totalmente perdida no meu raciocínio, então imagina essas crianças gritando aqui. Deixa elas gritarem lá pela porta. Se tiver impossível, eu vou lá. Tá bom, você decide, então, viu? Aqui a gente tudo entende. Tá. E aí, nem até me perdi no que eu tava falando. Mas enfim, você ia começar a falar que é uma utopia, só que sim, a política democracia você para tudo. representativa, né? Ela é uma utopia. Então, quando a gente está pensando em política, seja ela institucional ou até mesmo partidária, a gente precisa pensar a partir do ponto de maior vulnerabilidade. Então, eu estou pensando uma política, se eu pensar, por exemplo, vamos um exemplo bem real que está acontecendo agora com a gente, educação em casa, educação domiciliar. Vocês estão vendo como está a minha internet? É óbvio que eu não posso achar que todo mundo vai ter a mesma qualidade e que todo mundo está usufruindo das mesmas tecnologias. Que todo mundo tem, por exemplo, um computador para cada em casa. Um para o filho, o outro para a filha, o outro para o marido trabalhar em home office, o outro para a mulher trabalhar em home office. Né? É uma noção completamente elitista. E acho que a questão das políticas para mulheres, elas também precisam ser pensadas a partir disso, né? Já que a gente está tratando dessa temática aqui. Então, o ideal é que você pense sempre a partir do maior ponto de vulnerabilidade. Então, se eu estou pensando em renda básica, por exemplo, e eu não posso aglomerar, como é que eu vou pensar que essa população vai acessar essa renda básica? Qual é a melhor forma de eu pensar isso? Então, eu não posso pensar que todo mundo tem uma conta corrente, que todo mundo tem um aplicativo no celular, que vai ter uma conexão boa e que sabe mexer com isso e que vai usufruir disso da melhor forma possível. Então, quando a gente está falando nessas perspectivas diferentes, a gente tem que pensar que a gente precisa ir para o ponto de maior vulnerabilidade, né? Então, esse é um ponto principal de pensar políticas diversas, políticas plurais. Mas vamos lá. Eu separei alguns números aqui, tu falaste do ranking da União Interparlamentar, né? E o do dado que eu peguei, eu acho que era, sei lá, de 2017, 2018, não me lembro, que era dos 186 países, o Brasil estava em 108º, né? Que já estava numa posição, né, que não era tão ridícula, porque eu vi outros que já estavam em 150, 160, então, enfim. Sim. E aí, o que isso significa? Isso significa a nossa subrepresentação, né? Então, a gente pode... a gente está falando dessa participação de mulheres na política e o que a literatura está apontando é que existe uma subrepresentação. Por quê? Porque nós somos, de acordo com o TSE, 51,7% do eleitorado. Uhum. E mais, nós mulheres somos a maior parte da população em todos os países do mundo. Somos a maior parte da população mundial. E aí eu peguei aqui um dado que era das lideranças de mulheres, né, no mundo, tipo as lideranças mundiais. Então, dos 153 chefes de Estado, apenas 10 eram mulheres. Que absurdo. O que representa 1/4 dos parlamentos mundiais. Então, essa subrepresentação, ela não é uma situação específica do Brasil. Né? Não é uma problemática específica do Brasil. Outros países já conseguiram avançar no sentido de não se trata só da inserção dessas mulheres na política. O que isso significa? Que não significa só em pensar lei de cotas, lei para inserir essas mulheres lá. Tem que ter uma legislação que também seja pensada, uma política que também seja pensada na manutenção dessas mulheres lá e se de fato elas estão ocupando um posto de poder quando inseridas nesse contexto. Isso tem muito a ver com a minha pesquisa no sentido de que existe alguma parte da literatura que divide um tipo de comportamento parlamentar entre hard politics, medium e soft, né? Que são tipo políticas duras, estruturais, as políticas que são meio que interseccionais nessa hierarquia de poder e de visibilidade, e as que são consideradas leves. Então, muito da literatura, que também é pensada por homens, acabou colocando questões como saúde, educação, assistência social,
nas consideradas políticas leves. Então, se a gente pensar, por exemplo, que as mulheres elas têm um papel social, que ela aproxima mais com essa política do cuidado, essa política educacional, essa política social, elas vão estar sempre colocadas nessa categoria de políticas leves. Essas políticas leves são políticas que elas são consideradas pela classe política leves, mas que socialmente elas não são nada leves. Então, se você for fazer um balanço, são exatamente as políticas que estão sendo mais vulnerabilizadas nesse momento. Saúde, a questão social e a questão educacional. Né? Nath, me dá só um minuto, deixa eu só acender a luz aqui, rapidinho. Tá, eu vou acender a minha também, que tá... Tava ficando escuro. Pronto. Não vai ficar escuro. Vamos só acender a luz, viu, gente? Parada técnica rapidinho, porque senão tava começando a escurecer, senão a live fica escura. Pronto, pode continuar, desculpa. Bom, então, isso tem tudo a ver com tudo isso que a gente está conversando quando a gente está falando da participação das mulheres na política, né? Então, em algum momento, elas foram inseridas na política como se a vida delas não fosse uma questão política. E aí, eu tenho discutido muito essa questão de onde é que nasce aquele momento em que a mulher ela é excluída da política, da vida social, da vida da esfera pública. Sim. Eu tenho discutido muito essa história, essa temática a partir da Silvia Federici, nos livros O Caliban e a Bruxa e o Ponto Zero da Revolução, porque ele mostra exatamente o momento onde a política capitalista reprodutiva, que é muito refletida na questão da Idade Média, da caça às bruxas, né, que eram essas mulheres subversivas que queriam romper com esses estereótipos de gênero, que queriam romper com esses papéis tradicionais que queriam ser... que enfim, essa sociedade capitalista quis colocá-las, né? E aí eu gosto de discutir muito a partir disso para que a gente entenda que as sociedades e que esse comportamento da mulher, ele não é nada biológico, né? Ele é, na verdade, resultado de 3 séculos, de mais de 300, 400 anos, de uma política de exclusão. Então, como é que agora você vai inserir essas mulheres sem questionar o papel social que elas estão ocupando? E esse momento da pandemia, ele é um momento fundamental para que a gente comece a refletir sobre esses papéis, porque essas mulheres vieram elas permaneceram nessa esfera pública e nessa esfera privada e doméstica, e todo mundo teve que vir junto, né? Quem está podendo, pelo menos, fazer o isolamento social, e a gente está começando a ver. Então, eu não sei se vocês já começaram a notar, por exemplo, nas entrevistas com mulheres, enfim, dos mais diversos jornais, assim, fazendo home office em casa, e sempre tem o filho correndo, uma loucura. Né? E quando é com os homens, raramente isso tem. Por quê? Porque parte daquela ideia de que as mulheres estão lá controlando esses homens e eu posso estar aqui trancafiado e fazendo meu home office maravilhosamente bem. Sim. Que bacana meu home office, né? Quando para as mulheres é mais um ponto preocupar nesse tempo de jornada de horário comercial, né? Que isso vai ser uma coisa que vai ser revolucionária daqui para frente também, né? A gente não tem mais um horário comercial. A gente trabalha enlouquecidamente. Eu não sei que horas tu paras, mas assim, eu até dei um tempo essa semana. Eu falei, olha, eu vou ter que delegar um monte de coisa aqui porque eu não tô mais aguentando. Eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir e quando eu durmo, né? Para já acordar no outro dia sem demandas. Então, essas questões são questões que a gente não pode deixar de discutir e de politizar, né? Então, a educação domiciliar, ela precisa ser politizada. Por quê? Eu lembro, e eu estou sempre reforçando isso, a educação domiciliar, ela era um dos projetos de campanha, era das propostas de campanha do governo do Bolsonaro, que ele queria implementar nos primeiros 100 dias do seu governo, que ele não conseguiu, mas ele queria. Isso significa muito, isso é muito simbólico dentro da política que o Ministério lá da Defesa, da Família, da Mulher, dos Direitos Humanos, se propõe a fazer, que é manter essas mulheres em casa novamente. Porque quem é que vai ficar na educação domiciliar das crianças? Né? A gente não precisa pensar muito para identificar que isso é o retorno mesmo dessas mulheres para esse campo. Então, a gente precisa saber como politizar esses debates de dentro da esfera doméstica
e dizer que não tem mais espaço para que eles não tem mais tempo para que eles não sejam debatidos na esfera pública e na esfera política. Por que que as mulheres vítimas de violência doméstica, por que que a violência contra elas tem ficado mais evidente agora, né? Sim, A gente não sim. pode a gente não pode tirar isso da mídia agora, a gente precisa reforçar sempre. Não, com certeza. Porque o isolamento, ele deixa em evidência, o isolamento social decorrente da pandemia, ele deixa em evidência o isolamento social que essa mulher já sofria quando era vítima de violência doméstica, de todas as instituições. Então, seja da igreja que ela frequenta, quando diz que ela precisa ser o alicerce daquele casamento e precisa aceitar aquela violência, seja das amigas, que você vai ser divorciada, e aí? Seja da vulnerabilidade dela econômica e por isso ela se mantém naquele relacionamento, seja da própria família, quando ela não vai ter esse apoio da família para sair desse casamento. Então, assim, são diversos aspectos que permanecem isolando essa mulher, independentemente da pandemia. Então, tá. Então, essa subrepresentação, ela escancara exatamente isso. Ela escancara a falta de uma perspectiva estatal para trabalhar na prevenção. Vou ver, por exemplo, aquela ONG A Gênero e Número divulgou um estudo em 2019 que nos primeiros 6 meses elas fizeram um levantamento sobre os projetos de leis que as parlamentares, as deputadas federais estavam propondo nesse primeiro semestre. E aí elas identificaram que apenas 7% desses projetos de leis versavam sobre os direitos das mulheres. Então, assim, a gente tem uma subrepresentação, a gente tem uma pouca produção nesse sentido, e aí pode ter diversos fatores. Pode ser porque realmente não cabe apenas levantar uma bandeira específica de projetos de leis de mulheres, né? Nem todas as mulheres vão fazer isso. Isso seria até um machismo da nossa parte que a gente exigisse que elas fizessem, né? Assim como é o machismo da nossa parte, por exemplo, achar que todas as delegadas precisam atuar na delegacia da mulher. Sim, Não ela não tem direito à carreira dela, né? De escolher aonde ela quer atuar. Exatamente. Então, assim, a gente precisa também ter o cuidado de acabar não oprimindo essas mulheres com base nas nossas expectativas, né? Então, isso é uma coisa muito importante de saber dentro da política. Mas tem também um outro fator. Será que essas mulheres já consideradas atuantes... Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, tá? Que eu falo mesmo muito rápido. Não, fica tranquilo, Nath. Tá perfeito. E aí, dessas mulheres que já estão subrepresentadas, né? E já são consideradas, que falam sobre projetos de leis ou sobre... Ai, gente, eu vou tentar. Eu percebi mesmo que eu estava correndo aqui. Mas dá para entender, tá tranquilo, Nath, tá tranquilo. Vanessa, tu tem meu WhatsApp, qualquer coisa tu me pergunta. Vanessa, não pega do pé da Nath, deixa a Nath completar o raciocínio. Eu tô achando ótimo que ninguém nem me cobrou nenhuma demanda aqui, que às vezes eu apareço numa live, as pessoas, não, tu não me respondeste tal coisa, não sei o quê. Aí ficou neurada. Mas eu tô feliz que não veio ainda, não apareceu essa pessoa. Tá bom, não dá ideia. Não vou. Eu vou ignorar, inclusive. Aí, e aí a gente também não pode exigir, e aí a gente precisa também entender o contexto de que se essas mulheres estão talvez tentando pautar essas questões, mas elas não têm força política suficiente para fazer aprovar um projeto de lei, né? Que depende de toda uma costura política, depende de uma influência política. E aí tem um ranking no Congresso Nacional que chama Cabeças do Congresso. Será que é esse o nome? Será que estão me confundindo? Não, acho que é esse mesmo. Os Cabeças do Congresso. Então, assim, lá são pouquíssimas as mulheres que estão nessa lista dos 100, né? Então, isso também é muito simbólico, porque isso diz respeito ao capital político que essas mulheres vão ter para fazer as negociações dos seus projetos de leis e de tudo aquilo que elas precisam aprovar. Então, a subrepresentação, ela deixa alguns desses aspectos para a gente pensar, né? Como é que eu posso... Nós sendo subrepresentadas por elas dentro desses espaços, qual é a força política que essas mulheres têm lá dentro? Qual é o capital político que elas estão carregando consigo? E o capital social também, né? Será que a gente não está exigindo muito? Porque, assim, tem uma conversa que é assim, mas a mulher, ela precisa... né, não ser corrupta e não sei o que, ela precisa ter todas
aquelas perfeita, né? qualificações que a gente Fada sabe que sensata tem. na política. Precisa ser a fada sensata da política. A Então, fada sensata já é da uma política. exigência social muito grande para essas mulheres. Então, Uhum. homem pode ser qualquer merda, né? Pode ser qualquer mediano. A mulher não, ela tem que ser. Isso reflete muito do que a gente sofre também no campo do mercado de trabalho. E no campo doméstico também. Porque não basta que você seja uma profissional ok, você precisa ser extraordinária. Não basta que você seja uma mãe ok, você precisa ser uma mãe extraordinária. Né? Então, o pai se tirou fralda, maravilhoso, ótimo. Se levou na praça, incrível. Se não sei o que, deu um banho, olha, maravilhoso. Sonho de toda mulher. A mãe não, ela precisa fazer tudo isso. Aí ela precisa malhar, aí ela precisa ter um trabalho, mas esse trabalho não pode prejudicar a vida dela. Então, entendam que existe uma série de cobranças sociais que elas vão refletir em todos os âmbitos. Né? Seja no âmbito doméstico, seja no âmbito privado, estatal, seja no âmbito político, no mercado de trabalho. Então, essa hierarquização, é essa subalternização, é essa desigualdade produzida por políticas históricas, por políticas que, sei lá, foram praticadas durante 300, 400 anos, que a gente está falando e que a gente precisa renegá-las nesse momento. E elas têm uma implicação política e jurídica muito grande. Eu costumo dizer... Desculpa. Não, pode terminar o raciocínio. Não, termina o raciocínio. Eu costumo dizer que é até besteira, mas assim, eu costumo dizer que o meu sonho, como eu sou presidente da Comissão da Mulher Advogada, eu participo de muitas entregas de carteiras da OAB, né? Então, sempre eu vejo lá as pessoas que estão recebendo, os novos advogados e as novas advogadas que estão recebendo carteira, eu sempre vejo eles citarem Rui Barbosa e, assim, diversos homens. E aí eu fico, gente, tanta mulher no direito para a gente citar e para a gente trazer essa perspectiva. E é impressionante como são apagadas, esquecidas, marginalizadas, como se a experiência da mulher ela fosse realmente um nicho, como se ela não pudesse também ser uma experimentação universal. E a própria ideia de diversidade, né? De, olha, isso daqui também é para mulheres. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Ordem dos Advogados do Brasil, é mais uma vez a ideia de advogado, a ideia masculina, a ideia de um homem representando um universo. Por que não é a Ordem da Advocacia? Inclusive, recentemente, na Conferência Nacional da Mulher Advogada, no documento que saiu de lá, pedem justamente para fazer a alteração desse nome, né? Porque é a advocacia, não é dos advogados, né? Durante muito tempo a gente foi na casa do advogado e não é, né? É da advocacia, que palavra feminina, olha só. Pois é. E assim, Nath, você trouxe coisas maravilhosas, foi uma aula de política pra gente. Eu quero puxar um gancho que você trouxe, que acho que 2 ganchos, a gente ainda vai falar mais sobre violência contra a mulher, mas eu vou puxar um gancho para que você falou sobre saúde, porque quando você traz todo esse contexto de machismo mesmo, né, que impacta diretamente no fato da gente conseguir estar em alguns espaços, ocupá-los, e não só de ocupar, mas a forma como a gente ocupa, porque às vezes a cobrança ela é tão grande de que você não pode errar de forma nenhuma, e que se você comete algum erro, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da política, seja na sua própria casa ou com seus filhos, a culpa, o quanto que a gente acaba, por conta do machismo, a gente acaba se colocando numa posição inferior, né, ou não se perdoando de algumas coisas. Aí eu quero puxar isso, o quanto isso estressa, estafa, e o quanto requer da mulher um preparo extraordinário, e eu não tô falando isso de uma perspectiva boa, tá, gente? A gente precisa ser super-heroínas, né? E aí entra naquele mito da gente ser guerreira, né? Porque isso que você tá falando de... Então a mulher tá em casa, agora tá todo mundo em casa, quem consegue, obviamente. Sobrecarregado, porque tem filho, tem família, tem marido, tem casa, tem trabalho. E aí a gente vai perdendo esses limites, que é uma coisa que você trouxe também. E eu sou psicóloga clínica, então... Tô atendendo muita gente, tô trabalhando também insanamente e atendendo muita gente que tá no home office, e existe essa reclamação geral de eu começo o dia trabalhando, termino trabalhando e não tem aquela coisa de mudar de ambiente, né? O que dificulta, é isso aí mesmo que a Dê trouxe aqui, a autocobrança. Historicamente, a gente acaba se cobrando demais, e isso nos adoece e requer da gente um preparo muito grande, né?
Então a gente precisa trazer essa discussão, o quanto que a desigualdade de gênero nos adoece. E não adoece só as mulheres. E é por isso que quando a gente fala em política para as mulheres, e quando a gente está falando de uma advocacia que não seja só masculina, a mesma coisa da psicologia. A psicologia ela já trouxe um debate nesse sentido, e inclusive a gente fala às psicólogas em eventos do Conselho Federal, em alguns, no Conselho Regional de São Paulo, ficou convencionado que a gente se refere aos psicólogos nos eventos formais como as psicólogas, porque é uma profissão majoritariamente feminina, né? E essa questão da cobrança, do quanto nos adoece, o quanto que a gente precisa olhar e colocar alguns limites, sabe, Nath? Enquanto você falava, eu pensava sobre isso, né? A gente precisa trabalhar com limites, né? Tanto de que a gente pode errar, né? A gente vai errar, não é nem que a gente pode, né? Não é que a gente precisa pedir autorização, né, para o universo, mas a gente vai errar. E como é importante a gente trabalhar com isso. Essa questão que você disse de termos homens medíocres, e na política a gente tem bastante, gente, vou ser muito sincera. Porra. A gente tem muita mediocridade na política. É só a gente ver impeachment da Dilma, algumas coisas que foram faladas, por exemplo, né, na hora de justificar o voto. A gente viu uma mediocridade sem tamanho. Eu não quero nem entrar aqui em questão partidária, não estou nem entrando nesse ponto, que nem compensa pra gente. Mas é ver que tem mediocridade em todo campo, né? E que se a gente continuar exigindo da gente esse grau, né, de perfeição, a gente não vai conseguir ocupar os espaços, porque fica muito pesado pra gente. E a gente já tem toda uma outra realidade, né? E aí outra coisa que você disse também, só para eu fechar e a gente partir pro próximo ponto, é essa questão que você falou sobre um homem faz alguma coisa, ele é extremamente elogiado, né? Então, sei lá, um homem... Uma vez eu estava numa praça de alimentação e tinha só um cara com uma criança pequena e ele estava explicando para a criança os grupos alimentares, mostrando, isso aqui chama não sei o quê, isso aqui é bom, tem ferro, isso aqui... alimentando a criança e ensinando para ela, né? E eu olhei a cena e falei, é bonito, mas essa coisa que a gente coloca, né? Então ele é um super pai, enquanto a mulher não fez mais do que a obrigação dela, né? E muitas vezes isso parte da gente, de nós mulheres também. A gente precisa começar a prestar atenção, porque a fala, ela tem um peso, assim, eu que trabalho a partir da fala por conta da psicologia, a fala ela tem um peso e ela traz a gente e coloca a gente em determinados lugares e vão perpetuando esses lugares que não colaboram para a desigualdade, para uma igualdade, para uma equidade, né? E a gente precisa de uma sociedade mais equânime, né? É o que a gente tem buscado. Quando você fala de política para as mulheres, eu vejo isso. Não é uma tentativa de a gente não se importa com os homens, não é nesse sentido, né? Mas porque a gente quer uma sociedade equânime e a gente tem os homens, eles partem lá na frente e a gente parte aqui de trás, né, Nath? E isso não é justo. A gente precisa ter uma equidade porque isso fica muito pesado para os homens. E aí eu trago para a discussão da saúde mental. Quem estão nos consultórios, quem está tentando lidar com as emoções, quem me procura na época de pandemia, majoritariamente mulheres, né? Os homens, eles não encontram um espaço para falar. E aí brota o quê? Uma das formas é a violência. A violência também ela é fruto de uma falta de comunicação, de eu não conseguir me expressar, de eu não conseguir expressar minha frustração, o meu descontentamento naquela relação, ou no trabalho, ou com um amigo, ou com uma humilhação que eu vivi, ou qualquer outra. Gente, eu não estou justificando os homens, tá? Não existe justificativa para violência. Eu só estou dizendo que contextualizando, né? Isso, a gente não conseguir, muitas vezes, e o machismo, ele afeta todo mundo, né, Nath? Que é o que você trouxe aí, uma aula que você deu pra gente sobre a política relacionada com a questão de gênero, né? O machismo, ele vai afetar todo mundo. Só que no caso das mulheres, o ápice dele, a gente morre, números de feminicídio altíssimos, que só estão aumentando nesse isolamento, né? Enquanto que, por outro lado, o número de suicídios, né, concretizados muito grande dos homens, né? Porque não conseguem falar do que estão sentindo. Aí isso traz um grande problema pra gente. E essas questões, assim, elas refletem de muitas formas, né? Eu li um livro, tem um livro que eu gosto demais, assim. Eu não sei se a gente já vai entrar no tema das mulheres que estão liderando,
dos países que Pode têm os dar, melhores fica à vontade, resultados. fica à vontade. É. Fica à vontade. Eu não tô com a manchete aqui, não sei se tu tá em mãos, porque eu tô com meu celular aqui agora, mas assim, saiu recentemente uma notícia que a Mari até pediu para que eu rendesse essa notícia na live de hoje, que tem muito a ver, que era de que países que têm mulheres à frente, né, das decisões políticas, eles têm tido uma resposta muito mais eficaz Sim. para a pandemia, né? E aí a Nath, gente vou te tem que interromper um pensar. minuto só. Se por um acaso cair, porque tá dando. É que a gente perdeu uns 15 minutinhos na conexão. Aí todo mundo volta, que eu vou logar de novo pra gente terminar os assuntos, tá? Mas já tá Porque o aparecendo aí pra Instagram. cair? Não, mas daqui a pouquinho, porque Tá, a gente começou, tá, acho que 18 e 2, 17 e tá, 2, então dando 18, mas a gente perdeu uns 15 minutos, então eu vou estender um pouquinho tá, pra gente conseguir finalizar, tá bom? tá. Então, e aí a gente tem que pensar, por exemplo, por quê, né? Quais são as estratégias que essas mulheres elas estão utilizando para garantir que os países que elas estão liderando tenham uma resposta mais eficaz à pandemia, né? E aí a gente não pode, de forma nenhuma, levar esse debate para uma questão biológica, levar esse debate para uma questão empática, né? Levar esse debate para uma questão essencialista. A gente tem que Sim. entender que a participação da mulher na política, ela significa uma diversidade, ela significa uma pluralidade, né? Ela Sim. significa uma forma diferente na tomada de decisão. Então, tem um livro que eu sempre falo dele, eu gosto demais desse livro quando a gente está falando de poder, que é o livro da Mary Beard, que é Mulheres e Poder, um Manifesto. Por que eu gosto desse livro? Porque ela vai fazendo, ela é uma historiadora, então ela vai fazendo uma análise, né, do papel da mulher ali na sociedade, ali na política, no discurso público, nas suas reivindicações, nas suas demandas. E aí ela faz também uma análise, ela faz uma transição de como que foi isso com o advento das redes sociais. Então, como é que isso continua se refletindo nas redes sociais? E ela chama muita atenção para o fato de que como estamos ouvindo essas mulheres, né? Então, será que a nossa cabeça, na hora de identificar essas mulheres na política, ainda está muito no campo de essencialização? E aí, eu fiz algumas anotações, a gente pensasse um pouco, que, assim, nem tudo depende só dessas mulheres estarem à frente. É muito importante que a gente entenda que todos esses países que tiveram uma resposta um pouquinho melhor, eles viviam eles têm alguma coisa em comum, que são economias desenvolvidas e estáveis, né? Um sistema de assistência social completamente estabelecido, um IDH alto e um sistema médico, um sistema de unidade de saúde muito mais eficiente do que os outros países. Então, é claro que isso já coloca eles numa vantagem, À né? frente, Mas o né? que Uhum. exatamente, mas o que as pesquisadoras, né, que estão analisando essa atuação dessas mulheres, o que elas têm notado, quais foram as estratégias que elas têm notado? Que isso tem muito a ver com o tipo de poder que essas mulheres exercem, que é sim diferenciado do tipo de poder que os homens exercem, porque ele parte de uma experiência social diversa, ele parte de uma trajetória social diversa, né? Então, as respostas das mulheres, elas têm sido muito mais num formato de proteção de pessoas, do que de proteção econômica, do que de proteção, do que de estratégia de estratégia eleitoral populista, né? E que isso são essências muito da perspectiva de poder dos homens, né? Então, Sim. o processo de socialização das mulheres, isso a gente pode ver no livro da Mary Beard, muito claro. A gente pode ver também. Qual foi o outro que eu Pode li ver a gente recentemente? pode ver na sociedade, Nath. Ah, sim, eu estava Eu não vou tentando nem buscar as dar. referências. Sim, não! Eu não vou. Tá dizendo que a gente vai acabar em 25 segundos. Eu não vou nem dizer das referências. Eu gosto de trazer na verdade, pro real, assim, não que a academia não está trazendo, mas assim, eu gosto de trazer pro prático, porque o que você está falando,